Olá, ouvinte. Vamos hoje falar sobre direitos do consumidor idoso. Primeiro, antes de entrar no direito do consumidor do idoso, vamos definir, de acordo com a lei, o que seria idoso. O artigo 230 da nossa Constituição Federal estabelece idoso a partir de 65 anos. Muito embora haja legislação estadual e municipal, Brasil afora, assegurando já alguns direitos a partir de 60 anos. Mas o importante é o seguinte: idoso, na definição da nossa Constituição Federal, a partir de 65 anos. E aí, nós temos várias leis no Brasil falando do direito do idoso. E o primeiro princípio geral que nós temos nessas leis esparsas é dizendo o seguinte, que o idoso não poderá sofrer discriminação de qualquer natureza. E aí a gente já começa a comentar esse princípio, se ele vem efetivamente sendo respeitado nas relações de consumo. Nós observamos que uma quantidade bastante significativa de estabelecimentos comerciais, lamentavelmente, não cumprem e não atendem esse princípio. Por exemplo, exigindo do idoso com mais de 65 anos, ou negando financiamento, ou exigindo garantias que não se exige, por exemplo, para uma pessoa jovem. O que eu estou dizendo? O idoso, quando pretende obter um crediário, um financiamento, muitas vezes esse crediário, esse financiamento é negado em razão da idade. Isso é discriminação. Idade não tira a capacidade jurídica de ninguém. Portanto, é absolutamente proibido utilizar o parâmetro idade para negar crediário ou financiamento, ou exigir garantia, se essa garantia não é exigida para os consumidores mais jovens. Lamentavelmente, uma prática que a gente observa, de grandes estabelecimentos negando crediário para pessoas com mais de 65 anos, o que caracteriza uma discriminação. Bom, e aí vem outra questão, é um princípio geral também, que é a integração do idoso com os mais jovens. E aí vem, por exemplo, vários municípios do Brasil, várias grandes cidades, inclusive, que não facilitam ou que não respeitam esse princípio, por exemplo, não construindo rampas de acesso para o idoso, e aí ele tem dificuldade de acessar ônibus, metrô, enfim, até o mesmo caminhar na rua, por exemplo, meio-fio muito elevado, prazos inacessíveis, enfim. Então, o Estado, ele tem o compromisso, o dever de facilitar a vida do idoso nesse sentido. E aí vem, por exemplo, outro princípio muito importante ao direito do idoso, que é a prioridade no atendimento à saúde. Aí isso vale tanto para o público, atendimento público à saúde, quanto para o atendimento particular. A gente observa que muitos estabelecimentos, clínicas, hospitais, não asseguram efetivamente esse direito do idoso no que diz respeito à sua prioridade no atendimento à saúde. E quando a gente fala de prioridade do idoso à saúde, nós temos também que levar em conta o bem-estar desse idoso. Por exemplo, morar, o direito de morar. Então, os programas habitacionais públicos e privados, eles devem assegurar uma reserva de 3% das unidades residenciais para idoso, facilitando assim o acesso, inclusive, ao crediário e ao financiamento em razão da condição de idoso, o que a gente também observa que muitas vezes não é cumprido. Na questão, por exemplo, da educação, o direito à informação nas relações de consumo. E, na verdade, quando a gente está falando de direito do idoso e casando com o direito do consumidor, nós temos que observar que o acesso do idoso à universidade, ao ensino, também é um princípio que se estabelece no Estatuto do Idoso. E é um princípio importante nas relações de consumo, direito à informação. E aí nós teríamos que mudar, muitas universidades particulares e públicas ainda não inseriram nos seus currículos enfim, princípios e conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, para minimizar ou eliminar o preconceito em relação à idade. Lembrando que nós, jovens, hoje seremos idosos amanhã. Então, efetivamente, nós temos que nos preparar
né, e preparar, inclusive, nossos jovens para conviver com esses idosos que têm um conhecimento acumulado e uma experiência que deve ser aproveitada em prol, em benefício de toda a sociedade. Então, o crediário, né, o crédito educativo para idoso deveria ser uma prioridade que a gente também lamenta e a gente observa que é muito descumprido isso no Brasil ainda. A outra questão, acesso à cultura, né? Acesso à cultura, e aí a gente observa um grande avanço Brasil afora, por exemplo, a meia entrada no cinema, no teatro, enfim, nas casas de espetáculos. Esse direito, na verdade, é bastante respeitado por esse segmento aí de cultura. Então, a gente observa que esse vem sendo relativamente cumprido. Agora, transporte coletivo, esse sim é um problema, né? A gente observa que na questão dos transportes coletivos, muito embora tenha assegurado a gratuidade do transporte do idoso, o que a gente observa é que algumas empresas de ônibus, alguns motoristas, fingem e não enxergar o idoso e não param, né, para esse idoso. Aí a gente tem que comentar o seguinte, né? O idoso tem direito à gratuidade no transporte público urbano e semi-urbano. Então, para que o idoso tenha direito a esse transporte, basta que ele comprove a sua condição de idoso, ou seja, apresentando a sua carteira de identidade. É claro que com o avançar da tecnologia, por exemplo, se a gente considerar aqui o município do Rio de Janeiro, nós temos aí um acesso facilitado via cartões magnéticos, vias eletrônicas, meios eletrônicos. Então, cabe ao idoso se cadastrar para que facilite o seu acesso a esse transporte. Isso não chega a configurar nenhum constrangimento para o idoso. Na verdade, isso é uma facilitação para que ele não tenha que demonstrar o documento toda hora. Mas, se esse idoso, porventura, não se cadastrou nesse meio de controle eletrônico, ele tem direito ao acesso ao transporte simplesmente mostrando a sua condição de idoso, ou seja, um documento que comprova a sua idade. Na questão, por exemplo, do transporte intermunicipal, do transporte interestadual, nós temos aí que observar que a lei assegura 2 vagas para idosos. Então, a empresa que faz transporte intermunicipal e interestadual deve assegurar, né, tem que assegurar 2 vagas para transporte de idosos. Caso essas vagas sejam preenchidas ou estejam ocupadas, se a empresa já cumpriu com a sua obrigação de reservar 2 vagas para idosos, os demais idosos que queiram utilizar aquele meio de transporte têm direito de pagar 50% da passagem. Então, a imposição no transporte urbano, no transporte intermunicipal terrestre, o idoso tem direito a 2 vagas. Estando preenchidas essas vagas, ele tem direito de ser transportado pagando simplesmente metade do valor da passagem. Isso vem sendo cumprido, lamentavelmente, isso é muito desrespeitado. E ainda na questão do transporte, por exemplo, uma realidade aqui do Rio de Janeiro é a questão do transporte alternativo, né? O município do Rio de Janeiro disciplinou o transporte alternativo, estou falando das vans, e as vans têm que transportar idosos, né? 2 vagas também para idosos, e o que lamentavelmente não é cumprido. Então falta fiscalização nesse sentido. No transporte público, aquele oficial, a prática que a gente observa é não parar em pontos de alguns municípios, de alguns bairros da cidade. Então, essa questão do idoso é uma questão que envolve muitas relações de consumo, porque, na verdade, o idoso ele tem mais tempo, em razão da sua aposentadoria, do seu afastamento do trabalho, para pesquisar. E aí a gente precisa desse idoso, porque o melhor instrumento de defesa do consumidor, certamente, é o olho do próprio consumidor.